Alô, alô, rapaziada, mais uma vez, Marcelo Madureira desse lado, Nando Chagas do outro, para mais uma pensata, né? Eu com dois relógios, como sempre, né? Esse aqui até com vidrilha rachada, que é o que eu uso. Esse Rolex aqui, Submarino, que quem quiser fazer uma boa oferta eu vendo. Rolex Submarino que pertenceu ao Marcelo Madureira, e eu fico usando ele em casa, porque se eu usar na rua, o nego vai roubar, né? Então eu fico exercitando ele em casa para o maquinário funcionar. Mas é verdadeiro, Rolex na caixa. Melhor oferta leva. Pensata, com Marcelo Madureira. Olha só, eu vou trazer meus livros aqui, mas antes eu tenho que lembrar vocês, né, aquela velha história, né, de assinar o meu canal, tocar o sininho lá para saber que eu publiquei. Toda terça-feira eu publico uma pensata nova. Mas para lembrar, né, vocês que devem seguir tanta gente, devem seguir o Casimiro, que eu também gosto muito, aprecio muito, mas quem segue o Marcelo Madureira, aqueles poucos privilegiados como você, compartilha com os amigos, pô, faz propaganda de mim aí e me segue nas redes sociais. Eu estou todo dia no Quai, falando um minutinho, sempre uma coisa inteligente, modéstia à parte. Estou no TikTok, estou no WhatsApp, estou no Facebook, me segue para lá para eu ir poder me equilibrando aqui, né, na corda bamba da vida. E hoje, para falar para vocês sobre esse livro aqui, Vozes da Metrópole, o último lançamento do Rui Castro. O Rui Castro que participou, inclusive, do filme do Agamenon Mendes Pedreira, aquele personagem que eu tenho, né, já há quase 30 anos, junto com o Hubert. Agora a gente está publicando toda sexta-feira no Antagonista. Você vai lá no site do Antagonista, a Crônica do Agamenon sai lá religiosamente toda sexta-feira, sempre muito engraçada. E o Rui Castro participou do filme do Agamenon. E o Rui Castro, na minha opinião, é um dos melhores biógrafos brasileiros, talvez um dos melhores biógrafos do mundo, né? Ele fez Carmen Miranda, fez o Garrincha, fez tanta coisa boa aí de biografia, e para isso ele fez uma extensa pesquisa. E o bom para nós, leitores, é que ele tem aproveitado essas pesquisas para derivar, fazer outros livros que são resultado das pesquisas que ele fez para escrever essas biografias todas. Ele escreveu uma sobre o Rio de Janeiro, que saiu uns 2 anos atrás, muito boa, que eu acho que eu já resenhei aqui. E agora, recentemente, ele lançou As Vozes da Metrópole, que é uma antologia, uma coletânea dos escritores cariocas dos anos 20. E é um livro extraordinário, porque ele fez uma juntada de contos, de crônicas e poesias, feitas por vários cronistas, jornalistas, escritores, poetas, e que nos levam de volta ao Rio de Janeiro da Belle Époque, né? O Rio de Janeiro daqueles tempos. E é muito curioso você pegar esse livro para ler, porque você vê que muitas das coisas que acontecem hoje no Rio de Janeiro já aconteciam há 100 anos atrás, né? Só que, na minha opinião, né, o Rio de Janeiro é o coração do Brasil. Sempre será o coração do Brasil. Vocês podem achar que não e tal, mas aonde o Brasil pulsa culturalmente, sociologicamente, né, antropologicamente, a reunião de tudo, talvez, mais do que São Paulo, eu não sei explicar porquê, é no Rio de Janeiro. E se o coração do Brasil hoje bate fraco, descompassado, né, desse jeito que a gente fica preocupado, é porque no Rio de Janeiro as coisas também estão assim, né? O Brasil sempre vai ser como está o Rio de Janeiro. O Brasil sempre vai reverberar o Rio de Janeiro. Se o Rio de Janeiro estiver bem, o Brasil vai estar bem. Se o Rio de Janeiro estiver mal, o Brasil vai estar mal. Mas o fato é que esse livro aqui me trouxe de volta para um tempo que evidentemente eu não vivi, né? Mas que de certa forma a gente vive hoje, né? As mazelas, mas ao mesmo tempo as características todas dos cariocas, né? A vida noturna, uma certa alegria, um cosmopolitismo, né? Que o Rio de Janeiro, talvez por ser um porto, essa é a diferença para São Paulo,
o Rio de Janeiro, por ser uma cidade portuária, né, sempre tem gente de fora visitando e tal. Então isso traz à cidade do Rio de Janeiro essa coisa cosmopolita, essa mistureba toda que faz com que o Rio de Janeiro tenha realmente uma ligação umbilical com o resto do mundo. Mas nesse livro aqui você vai encontrar textos, poesias, crônicas de grandes escritores, jornalistas, que vocês nunca ouviram falar, né? Porque sabe como é que é o Brasil, né? O Brasil é um país sem memória. Mas tem textos do Agripino Grieco, que era um fantástico crítico literário, muito engraçado, sarcástico, do Álvaro Moreira, que era jornalista, o pai do Sandro Moreira, avô da Sandra Moreira, essa jornalista da Globo que morreu há uns anos atrás. Tem o Benjamin Costalá, tem o Murilo Mendes, Orestes Barbosa, grande compositor, Oswaldo Beresford, o Senhor. Tem muita coisa boa aqui. E uma das coisas que mais me despertou a curiosidade, que eu acho que vai levar vocês até a comprar esse livro, vou botar meu óculos aqui, o Nando vai reclamar, mas eu tenho que botar óculos para achar. É uma poesia que foi feita pelo, eu vou achar aqui rapidinho, olha, tem o Ismael Neri, é muita gente boa, Murilo Araújo, Moacir de Almeida, mas tem uma poesia aqui que foi feita pelo cara que era um grande compositor e que o grande compositor Senhor, né, que fez Gosto que me enrosco e tantos sambas que hoje... É melhor morrer crucificado. Deus nos livre das mulheres de hoje em dia. E sabe de quem ele era muito amigo? Do Roberto Marinho, do Dr. Roberto Marinho, o grande Roberto Marinho, né, que foi o cara que fez essa império que são ainda, as organizações Globo. E ele compôs uma poesia em homenagem ao Roberto Marinho, cujo tema é a cocaína. Ele fez uma poesia sobre a cocaína em que ele dedicou ao Roberto Marinho. Vocês tirem as conclusões que vocês quiserem. Mas, além de uma belíssima poesia, né, é um fato muito curioso desse livro, como tem tantos outros fatos curiosos que vocês vão encontrar aqui, né, como o primeiro automóvel que teve no Rio de Janeiro, quem trouxe foi o Zé do Patrocínio, aquele campeão da abolição, o abolicionista famoso e tal. Ele trouxe o primeiro automóvel para o Rio de Janeiro que causou um enorme espanto, né? Isso nos anos 1910 e tal, e ele conseguiu a proeza de bater com o carro. O primeiro acidente de automóvel também no Rio de Janeiro foi com o José do Patrocínio e mais dois amigos que eles pegaram e trombaram com o carro numa árvore, perda total. A velocidade que eles estavam, 3 km por hora. É sério. Ao mesmo tempo que tem uma crônica do João do Rio aqui, por exemplo, né, que falando... O João do Rio foi um grande jornalista e que é um grande cronista do Rio de Janeiro, né, do princípio do século passado. Mas ele falando do mal que a chegada do automóvel trazia para a civilização. Mal sabia ele, né, o quanto ele estava certo. Mas outra coisa grande aqui, também interessante, por exemplo, tem um texto do Lima Barreto, o grande escritor Lima Barreto, além do Homem que Sabia Javanês, que tem aqui, ele falando mal do futebol. Quando apareceu o futebol, teve dois grandes críticos, né, da intelectualidade, dizendo que o futebol era uma bobagem, uma alienação, era uma perda de tempo, que não fazia o menor sentido. Vocês têm que ler aqui a argumentação dele. Mas o Lima Barreto tacando o pau no futebol, né, no jogo do futebol, criticando. Então, esse livro aqui, agora principalmente, né, que vai chegar aí, eu não sei quando isso aqui vai para o ar, mas para a época de carnaval, para aqueles feriados maiores, é uma delícia de ler, porque, de certa forma, você é teletransportado para o Rio de Janeiro, o grande Rio de Janeiro, da Lapa, dos cassinos, né, dos bordéis, né, das casas de ópio, né, quando você comprava, inclusive, a cocaína era comprada na farmácia, né? Então eles contam tudo aqui como é que fazia, né? Porque você só podia comprar 1 grama de cocaína. E uma coisa interessante que os caras que eram viciados em cocaína, eles se internavam numa clínica
Porque essa clínica, a método que eles usavam era que cada dia o cara ia usando menos cocaína. Só que nessa clínica eles conseguiam cheirar muito mais e mais barato do que quando eles estavam aí comprando cocaína na mão de traficantes, porque na farmácia você tinha que ter uma receita do médico e tal, era uma coisa mais complicada. Então você vê essa coisa toda do Rio de Janeiro, essa malandragem com essa mistura, com essa marginalidade, os malandros, né? As francesas, as cocotes, né? Todas aquelas coisas que existiam e que foram talvez a semente do que foi o Rio de Janeiro na sua grande época, né? Nos anos 40, 50, 60. Aliás, para quem ainda não viu o documentário sobre a Nara Leão, que está na Globoplay, não deixe de ver, porque é também uma outra viagem que você faz aos anos 60, que, aliás, Rui Castro tem livros sobre isso também, muito bons. Então, essa coisa de você voltar no passado é uma coisa que eu fico, às vezes, muito bolado, né? Porque será que não é um pouco de escapismo, né? A gente fica um pouco injuriado com o momento que está passando e tal, e aí a gente fica aqui meio tentando se alienar, lendo sobre outros tempos que a gente imagina que eram tempos melhores. Talvez eles não fossem tão melhores assim, primeira conclusão. E segundo, que talvez seja realmente uma forma de a gente se alienar do presente e tentar, pelo menos por um instante, parar de tentar de transformar a nossa realidade, que no momento realmente é muito triste, né? Como eu já falei, eu tive recentemente estou passando uma temporada em São Paulo e é impressionante o contraste de São Paulo com o Rio de Janeiro. A decadência do Rio de Janeiro, principalmente aqui da Zona Sul, onde eu vivo, é muito grande. E eu vejo isso com muita pena, né? E, portanto, as eleições aí, esse é um ano de eleições, vamos ver se a gente consegue eleger um melhor governador para o Estado, melhores deputados estaduais, porque do jeito que está não pode ficar, pode até piorar, né? Vai lá, veja lá o que é possível. Mas o fato é que, por outro lado, faz muito bem à alma, ao espírito. Eu acho que todo mundo tem direito, né, nesse tipo de vida que a gente leva, estressado, né, todo dia atacado por os maiores absurdos que vêm da política, que vêm da saúde, da educação, de tudo aí, né? Eu digo que às vezes viver no Brasil faz mal à saúde, né? Então nada melhor do que você pegar um bom livro, um livro desses que relaxa, né? Que faz bem à alma, faz bem ao espírito, né? Que te dá um tempo assim para você ficar um pouco fora da realidade. Depois você volta, fica tudo certo. Mas recomendo o Rui Castro, As Vozes da Metrópole, uma antologia do Rio de Janeiro dos anos 20. Como não poderia deixar de ser, eu acho que essa. Qual é a editora? É uma editora, Companhia das Letras. Eles não me mandam um livro para eu. Mas tudo bem, está tudo certo, eu vou na loja e compro, quanto eu puder, né? Mas uma leitura muito bacana. Eu vou ficando por aqui, nesta pensata, curta e grossa, mais uma vez agradecendo vocês, lembrando sempre aquela história toda, dar o like, assinar o canal, compartilhar com os amigos, aquela história toda, que eu sei que vocês não fazem mesmo, vocês são uns tratantes, mas prometendo a vocês voltar na semana que vem, próxima terça-feira, com mais um Pensata. Nando Chagas daquele lado da câmera, Marcelo Madureira desse lado aqui. Um beijo, um queijo, tchau.